Prepare-se para sorrir e se divertir. Já vai começar o Pode Curtir. O Pode Curtir. E aí, curtidores, esse é o Pode Curtir, é o nosso podcast. Eu sou a Clá. Eu sou a Amy. E eu sou o Carlinhos. E hoje nós estamos aqui com a Marina, que é uma fisioterapeuta que cuida de crianças especiais. Se apresente o pessoal, por favor. Eu sou a Marina, tenho uma clínica na Vila Carrão de São Paulo e eu atendo crianças e adolescentes com necessidades especiais, sejam elas de locomoção ou de aprendizagem, até mesmo de fala ou para alimentação. Trabalho desde 2012 só nessa área de reabilitação infantil. Você tem sua própria clínica? Sim, fica aqui na Vila Carrão. A gente atende, as crianças e adolescentes e temos a equipe para atendimento multiprofissional, para que a gente consiga atender as crianças em todas as suas demandas de necessidades. Muito sério. Desde pequena você sempre quis ser fisioterapeuta? Não, quando eu terminei a escola, eu fui fazer técnico e aí fiz mecatrônica. E aí eu queria muito ser engenheira, só que aí no meio do caminho eu comecei a me envolver, com Deus, e Deus falou para mim que eu deveria seguir uma outra área. E aí eu falei para Deus que eu prestaria vestibular tanto para fisioterapia quanto para engenharia. E que ele me desse um sinal de que caminho seguir. E aí eu ganhei a bolsa para fisioterapia na Universidade de São Judas. E aí eu fiz a faculdade, em 2012 eu me formei, e aí em 2013 eu comecei a atender. Nossa, e que aí legal. comecei a atender somente crianças e comecei a me apaixonar pela área da pediatria. E no início, quando você abriu a clínica, foi difícil? Foi. Eu comecei com a clínica dentro da minha casa. Ela era na sala de casa. E aí os meus pacientes me deram um espelho que eu coloquei na porta, então as pessoas achavam que era uma sala de fisioterapia, mas era a sala da minha casa. E aí eu atendi eles lá por 1 ano e meio, 2, e depois eu fui para uma clínica mesmo separada, e aí a clínica foi crescendo e a gente está hoje aqui na Vila Carrão, onde a gente tem 5 salas, com uma equipe completa. Então é uma trajetória aí de 7 anos em que a clínica foi crescendo e foi se desenvolvendo devagarzinho. O seu trabalho se resume no processo quando acontece algo com alguém, seja um acidente, e aí nisso você faz... Eu não sei, como que você faz para voltar a andar, por exemplo? Então, existem várias coisas. Existem as lesões que elas ocorrem, por exemplo, o Carlinhos, se ele cai e quebra uma perna. E aí o fisioterapeuta entra para a reabilitação desse caso. E aí é um pouco mais simples, por quê? Porque ele já tinha a função de andar e eu só vou reabilitar a função. Mas existem os casos também de crianças especiais, que elas têm alguma questão na hora do parto ou durante a gestação da mãe, e elas acabam nascendo com sequelas, ou com deficiências. E aí o fisioterapeuta entra no caso da habilitação. O que é isso? É ensinar a criança, que é um pouco mais desafiador. Porque a gente tem que criar os caminhos neurológicos para que essa criança consiga conquistar as funções. E até por isso que a minha clínica, ela chama CRE. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Porque é um desafio diário de perseverança e fé, acreditando que nós podemos conquistar, os ganhos com cada criança, mesmo às vezes com famílias que chegam na clínica totalmente sem esperança alguma. E aí o nosso papel é isso. Eu achava que CRE era uma sigla de alguma coisa. É Clínica de Reabilitação e Esperança, mas o slogan da clínica é isso, tudo é possível ao que crê. O nome foi criado em cima desse versículo. E esse é o que, quando eu vou contratar alguém lá na clínica, eu pergunto, se você vê uma criança especial, o que você acha? E aí nessa resposta eu consigo saber se a pessoa tem o perfil ou não, porque ela tem que acreditar que é possível. Porque se você não acreditar, não vale nada você investir tempo. Não só na reabilitação, mas na vida. Se vocês não acreditassem que o Pode Curtir ia dar certo, para que investir energia? Sim. Então, é a mesma coisa na reabilitação. E ainda mais na reabilitação, porque é desafiador, A gente está num mundo onde muitas pessoas recebem muitas negativas. Então, ter alguém que acredita no filho daquela pessoa é a chave do sucesso, em muitos casos. Você lembra do primeiro caso, assim, que você conseguiu fazer essa reabilitação dar certo? Sim. Eu estava até vendo isso hoje, que até hoje, que tiveram alta, eu tive 15 crianças das que eu já atendi, que elas vieram e saíram, com a alta completa. O que é alta completa na fisioterapia? É sair correndo.
É desde o engatinhar até a criança correr, pular e conseguir andar sozinha de maneira independente. Então, foi muito legal quando o primeiro paciente deu os primeiros passos. E é sempre muito inspirador ver as crianças levantando, né? Nas férias agora a gente teve uma criança, o Pedro, que a mãe mandou o vídeo dele. No meio do salão ele levantou e andou. E a gente estava falando para ela assim em dezembro, ele vai andar, tá quase andando. E aí nas férias ele andou. Então é o sonho de todo fisioterapeuta. Eu falo que é a cereja do bolo, é ver a criança sair andando sozinha. E qual foi o caso mais difícil? Tem um caso, na verdade os mais difíceis são os que mais geram a nossa inspiração e a nossa dedicação. Tem uma criança que eu atendo que é desafiador porque ele nasceu dentro da barriguinha da mãe dele. Ele, na verdade, não nasceu. Ele nasceu natimorto. O que é isso? Ele já nasceu morto. E os médicos reanimaram ele por muito tempo. Reanimaram ele por 16 minutos. Então, ele tem bastante sequelas. E aí, hoje em dia, ele não consegue nem respirar. Se você tira o ventilador dele, ele tem bastante dificuldade. Então, essa é a criança que mais mexe com o meu coração, porque é a que eu mais quero ajudar. E o nosso maior desafio é conseguir tirar o ventilador dele, a priori, para que ele tenha uma vida mais livre. Porque quanto mais acessórios você tem, mais difícil fica a locomoção. Então, Com certeza. cada criança tem o seu objetivo terapêutico. Foi o que eu falei para vocês. O nosso sonho de consumo, a cereja do bolo, é que a criança saia andando. Mas se esse cara tirar o ventilador, também é a cereja do bolo para mim. Então, as minhas expectativas e as minhas intenções, elas são de acordo com a possibilidade de cada criança. Então, é isso que faz a diferença, né? Em qualquer área, não só na fisioterapia, mas em qualquer área de reabilitação. É você colocar objetivos que a pessoa possa atingir. Porque senão é ilusório. Você concorda? Então, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho, acreditando no melhor, mas dando o meu melhor para conseguir o que é possível naquele momento. Você tem alguns hobbies? Se eu tenho hobby? Dormir. Eu gosto bastante de dormir e sair para comer com o meu marido e meu filho. O seu filho, ele já entende sobre o seu trabalho? E se sim, o que ele acha sobre, assim? Ele acha legal. Eu acho que ele não entende a complexidade do trabalho. Mas o que eu acho interessante do meu filho Miguel estar inserido nisso é que ele não vê diferença entre uma criança, como a gente diz no meio da reabilitação, entre uma criança atípica, que é a diferente, e uma típica, que seriam vocês. Para ele é tudo igual. Eu lembro quando o Miguel era pequeno, que ele ia nos meus pacientes comigo, que ele pegava a gastrostomia, que é aquele dispositivo que a criança tem na barriguinha para comer, se vocês já viram em alguma criança, e ele brincava com aquilo como se fosse uma mangueira, gente, tipo. Então, para ele, não tem essa separação. Ele brinca com crianças especiais que nem ele brinca com qualquer criança. E isso foi legal, porque eu já tive pessoas da minha própria família que chegavam em ambientes com crianças especiais que os filhos delas começavam a chorar, com medo daquela criança. E não é culpa da criança, é culpa da família que não proporciona essa inclusão. E a cada dia mais, não sei por qual motivo, mais crianças especiais estão vindo. Então, a gente tem que preparar esse ambiente para que essas crianças sejam acolhidas, para que elas não sejam segregadas, para que elas sintam amor. E, então, isso acalenta meu coração de ver o quanto o Miguel não faz diferenciação. Se ele tiver que brigar com uma criança especial, ele vai brigar. Se ele tiver que brincar, ele vai brincar. Ele não vai fazer diferenciação. Ah, não vou brigar com você porque você é especial. Ah, não vou brincar porque você é especial. Não vou brincar com você porque você é negro. Não vou brincar, não tem isso com ele. Porque ele entendeu que somos diferentes. E os diferentes se completam. A dificuldade daquele outro é a facilidade que o meu filho tem. E a dificuldade que o meu filho tem pode ser a facilidade que ele tem. E assim a gente caminha junto. Mas então, por que você escolheu exatamente o de crianças especiais? Então, acho que não foi bem eu que escolhi. Eu acho que as coisas foram se movendo para isso. Quando eu comecei a atender em 2013... eu comecei a trabalhar no home care. O que é o home care? É atendimento domiciliar promovido pelo convênio. Então, por exemplo, você tem um problema de saúde e fica internado. E aí o seu problema é um pouco mais grave. E aí você não sai 100% do hospital. Então, quando você vai para casa, o seu convênio médico te libera profissionais que vão até a sua residência te atender. E aí, quando eu comecei a atender esse público, eu atendia de tudo. Eu atendi velhinho, atendi ortopedia, atendi aidético, atendi de tudo, respiratório, que é a aspiração.
E aí, no final de 2013, eu comecei a atender somente crianças. Assim, começou a aparecer crianças e eu fui entendendo e fui recebendo mentoria e fui aprendendo e fui me apaixonando. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a definir a minha carreira e comecei a definir com as empresas para qual eu prestava serviço que eu seria uma referência em pediatria. Então, eu falei, eu só vou atender pediatria a partir de agora. Então, quando surgiu uma criança em internação domiciliar, que é o home care, eles falavam, a Marina vai. E aí, por tanto atender crianças, eu acabei me tornando referência nisso. E hoje em dia eu entendo que realmente foi algo que era o meu propósito. Porque é uma coisa que eu faço e não me é pesaroso. Se vocês mandarem eu atender uma criança agora, eu vou e vou feliz. Porque é algo que eu nasci para fazer. E eu aprendi isso no livro que eu li, do Douglas Gonçalves, sobre propósito. Que quando você tem um propósito, é algo que você faz sem ter nenhum peso. Seja gravar um podcast, seja trabalhar com costura. Quando aquilo foi aquilo para qual você nasceu, você faz e parece que não é um trabalho, é um presente fazer. Então, foi assim que eu acabei migrando para a área da pediatria. A gente ficou sabendo que há pouco tempo atrás você participou, né, do Faustão não, né, gente? Fantástico. Como que foi a experiência? Como foi contar a história? Foi bem interessante. Na verdade, foi a segunda vez que eu gravei para o Fantástico. Eu gravei para o Fantástico há uns 2, 3 anos com um outro paciente meu, que chama Luquinhas, o Guerreiro, e ele tem as perninhas curtas e havia feito uma cirurgia, e aí era uma cirurgia inovadora, então eles gravaram comigo, mas não foi com tanta visibilidade quanto essa com o Gustavo agora. E foi muito legal porque eles foram na minha clínica, então eles gravaram lá na clínica, no nosso espaço, e realmente eu apareci, mostrei o meu trabalho, então foi muito legal poder contar a história da superação. E o Gustavo foi uma coisa muito rápida a reabilitação dele, né? Em um mês ele chegou mancando numa cadeira de rodas e no final do mês ele saiu andando. Então foi uma história de superação que vai ficar pro resto da vida aí na memória, né? De poder reabilitar alguém que lutou para poder ter a própria vida de volta, porque foi bem grave, né? O acidente dele. Então foi bem legal a experiência de poder gravar e até mesmo a visibilidade que recebeu, né? Essa gravação. Até para outras pessoas que necessitam dessa ajuda do fisioterapeuta, né? Agora conhece sua clínica também. Isso. E o lance da fisioterapia, ela é muito, não posso dizer mal vista, mas não é muito bem conhecida, né? Sim. Por exemplo, se você fala em fisioterapia, o que vocês pensam de primeira, vocês crianças? Pra mim, é quando uma pessoa tem algum problema, assim, em uma parte do corpo, principalmente perna, essas coisas, e ela faz uma espécie de exercício, só isso. Você também acha isso? Coisa. A fisioterapia, ela trabalha na questão respiratória, na questão cardíaca, na questão de reabilitação de velhinhos, na parte de quem tem problema para fazer xixi. Todas essas áreas são áreas da fisioterapia. E o que é interessante de quanto mais reportagens vêm da nossa área, mais as pessoas sabem. Quantos velhinhos caem dentro de casa porque eles não sabem que a fisioterapia faz o trabalho preventivo para que eles não caiam? Quantas crianças são internadas com problemas respiratórios em todo outono porque as pessoas não sabem que os fisioterapeutas podem prevenir isso sem ter que ter uma internação? Então, falta muita informação no meio, sabe? Vocês ainda são mais informadas do que muitos adultos que acham que fisioterapeuta é massagista. Você fala que você é fisioterapeuta, a galera, pode fazer uma massagem, por favor? Tô falando. Faz essa pesquisa entre os seus adultos. O que vocês acham que o fisioterapeuta faz? O meu só não vai errar porque ele tá ali como produtor, né? Ouvinte do Porque podcast. senão... Então, quanto mais informação, mais prevenção ocorre. Melhor você consegue atingir as pessoas, entendeu? Mas e aí, você já sofreu com alguma perda de alguém na fisioterapia? A gente sempre sofre, né? Eu tenho um lema e na área da saúde a gente tem isso, que quando você parar de sofrer com a perda de um paciente, você pode parar de clinicar. Porque você tem o coração tão endurecido que você não vai se importar mais com as pessoas que você atende. Mas teve um pacientinho que eu perdi em 2016, se eu não me engano. Era um Dowzinho. E eu acreditava tanto que eu ia ajudar aquele menininho a
evoluir. E ele teve uma cirurgia cardíaca e acabou não conseguindo, né, resistir. Eu lembro que naquele dia eu falei para Deus que eu não ia mais ser fisioterapeuta, que eu não queria mais passar por aquilo. E aí depois eu entendi que quantas pessoas poderiam ser beneficiadas se eu continuasse atendendo. Sim. Eu realmente perdi ele, mas muitas outras foram beneficiadas por eu continuar no caminho. E de lá para cá tiveram várias perdas. É sempre muito ruim, porque parece que você está lutando contra uma coisa que não tem muito para onde ir, né? Às vezes tem uma criança muito grave, aí ela conquista algo. Eu lembro que a última paciente que eu perdi, mais recente, ela conseguiu segurar a cabeça. Tipo, muito legal, cara. A mãe dela conseguiu pentear o cabelo dela com ela segurando a cabeça. E aí, depois de uma semana, ela faleceu. Nossa. Então, essas coisas, elas trazem, tipo, uau, que bacana, consegui. E, ao mesmo tempo, você acaba não conseguindo porque você perde. Mas, sempre olhando para o lado positivo ou para o copo mais cheio do que vazio, o quanto a gente proporcionou para essa criança enquanto a gente atendeu ela. Sim. E a felicidade daquela mãe naquele momento que ela conseguiu fazer aquilo. Então, a gente começa, quando a gente atua nessas áreas, a gente começa a dar valor às pequenas coisas. Quando eu tive meu filho, foi como se fosse uma aula. Eu vê-lo rolando, engatinhando, levantando e andando sozinho, fala, cara, como a natureza é sábia. Ninguém precisou pôr a mão nele e ele fez sozinho. Coisas que eu trabalho todos os dias para fazer crianças fazerem. E ele fez sozinho. Então, a gente começa a dar valor a pequenas coisas. Uma mãe, para uma criança especial, cara, solta fogos quando essa mãe escuta essa criança. Então, são essas coisas que fazem a diferença no nosso dia a dia, sabe? Que fazem a gente continuar o trabalho, né? Uhum. E como você lida com os parentes das crianças? Pessoas são desafiadoras, né? Independente de ser parentes ou não. Mas quando a pessoa está nesse meio de sofrimento, existe um termo que os psicólogos dão, que é o luto do filho idealizado. Então, por exemplo, quando alguém está grávida, né? E ela vai ter um filho, ela idealiza o filho, entendeu? Quando eu estava grávida do meu menino, eu idealizei ele. É um menininho, loirinho, de cabelo enroladinho, fiquei idealizando. Quando ele nasceu, Deus foi tão bom que ele veio muito como que eu tinha idealizado. Mas quando a pessoa tem uma criança especial, não foi nada do que ela idealizou. Então, eles colocam como o luto do filho idealizado. Então, é um sofrimento que ele pode durar meses, como ele pode durar anos. Como a pessoa pode viver com aquele sentimento o resto da vida, enquanto a criança estiver. Então, a maioria desses pais e parentes, como você colocou, eles precisam de acompanhamento psicológico. Não porque eles são loucos, mas porque eles precisam de alguém para poder orientar como lidar com esses sentimentos, como lidar com esse luto, como conseguir enxergar na nova vida coisas boas, como conseguir, o que eu falei para vocês, ver nos pequenos detalhes grandes conquistas, num olhar nos olhos ser uma conquista. Eu tenho um sobrinho autista e eu tenho atendido ele lá na clínica num método novo que a gente implantou lá, no método Padovan. E eu até cheguei a postar no meu Instagram, foi em fevereiro do ano passado. E ele tinha 3 anos. Ele nunca me olhou nos olhos, com 3 anos. E aí ele fez terapia com a gente por 1 mês e pouquinho, e aí num belo dia eu chamei ele pelo nome, falei, Luca, e ele olhou pra mim. Entendeu? Uma evolução. Então, essas coisas não têm preço. E aí a gente precisa mostrar para essas famílias que essas coisas são importantes. Eu sei que aquele filho idealizado, eu não consigo recuperar. Mas eu consigo te dar milagres diários. Conquistas diárias dessas crianças. Para que você, vivendo esses milagres, você possa ser cheio de esperança. E perseverança para continuar, porque é todo dia mais um pouquinho, todo dia mais um pouquinho. Para que cheguem nos objetivos de cada família. Uhum. E muitas mães, eu não sei se a palavra seria frustração, mas elas se frustram às vezes pelos filhos não olhar pelos olhos, né? Essas coisas, e isso com certeza motiva elas um pouco, né?
Na verdade, isso acontece muito no espectro autista, né? No transtorno do espectro autista, no autismo. Eles têm muito essa questão de não ter o contato visual. E isso não sei se vocês já tiveram contato com alguma criança que tem essa questão do contato visual. Mas é meio que estranho você falar com alguém, então todos vocês estão me olhando. É estranho você estar falando com alguém e a pessoa tá assim, ó. Então, é como se você não conseguisse se conectar com aquela pessoa. Então, para a mãe, o próprio contato visual já é um enorme ganho, porque você conseguiu acessar aquela pessoa, aquela criança. Você chamar, tem algumas crianças que elas não conseguem nem chamar. Você chama pelo nome, tipo, parece que ela não tá sintonizada aqui na antena da Terra, entendeu? Ela tá sintonizada em algum outro lugar. Eu conheço um que eu vejo direto. Só que, tipo, eu nunca parei pra ver, mas agora deu um tchan, eu percebi. Tanto que existe como é que se fosse uma estratégia para você falar com crianças que não fazem contato visual, você tocar nelas. Você toca, olha lá. Aí ela olha. E você nem tem. E aí você consegue essa atenção, até que ela aprenda que você chamando, ela tem que te olhar. Então, você chamou, você viu que a pessoa não tá, você toca nela. E aí você consegue o contato visual, para que você consiga chamar essa criança. E um dos problemas que existem vários artigos científicos, né, que fazem estudos, é o uso excessivo das telas. Muitas crianças ficam muito nas telas. Então, diminui mais ainda esse contato, essa interação com o meio, entendeu? Não é o fator que causa isso, longe disso. Mas isso potencializa alguns comportamentos, uma agitação, uma ansiedade e todas essas coisas a mais. Então, as terapias também são importantes para essa regulação dessa área comportamental. Com certeza. Eu tenho um primo que ele fica bastante assim no celular e ele mostra alguns sintomas. Existem alguns sintomas dessa parte do transtorno que são movimentos repetitivos, a falta de contato visual. Quando a criança não gosta de contato, você vai tocar, ela não gosta. Tem a questão da seletividade, tipo, essa criança só gosta de comer batata frita do McDonald's, senão ela não come. Não é frescura, é um transtorno de seletividade alimentar. E é necessário que alguém faça uma intervenção. O que é uma intervenção? É arrumar a rota. Tipo, tá fora da rota, não tá conseguindo, coloca alguém para colocar essa criança na rota. Para que ela possa, assim, ter uma vida mais próximo do funcional, né? Porque normal ninguém é. Quem sabe que normal ninguém é aqui, certo? Certo. Mas que essa criança seja o mais funcional possível. A nossa ideia é isso. Tipo, que vocês estão crescendo, daqui a pouco vocês vão trabalhar, vocês vão construir a sua vida. E o maior desafio da família especial é isso. O que vai ser do meu filho quando eu me for? Sim, verdade. Esse é a maior indignação de um pai e de uma mãe. Porque quem vai cuidar dessa criança? Porque eles são uma criança eterna. Então, qual que é o papel? É deixar eles mais funcionais possíveis para viver a vida, quando não tiver mais ninguém por eles. Então, pensando nisso, e quanto mais precoce você percebe esses sinais e você coloca pessoas para ajudar, melhores são os resultados. Por quê? Existe uma palavra muito feia, mas vocês vão entender. Chama neuroplasticidade. É a capacidade que o nosso cérebro tem de mudar as coisas. Então, por exemplo, uma criança nasceu com um probleminha. E aí o nosso cérebro tem uma lesão aqui nesse caminho aqui. E esse caminho aqui ensinava essa criança a falar. Mas eu preciso que essa criança fale. E aí eu começo a fazer terapias. O cérebro é tão inteligente nessa palavrinha feia, na neuroplasticidade, que ele faz um caminho assim, ó. E ela fala. Ele meio que contorna sem... Isso, mas dá o mesmo resultado. Ele usa outras áreas do cérebro, da nossa cabeça, para dar a mesma função, vamos dizer assim. E o que faz isso? Terapias. E quando isso acontece mais? Na infância. Então, quanto mais precoce essa pessoa procurar ajuda, melhor o potencial de evolução dessa criança, esse adolescente. Não que quando nós estamos adultos nós não podemos. Podemos. Tanto que quem fica doente adulto consegue se recuperar. Mas, cara, é uma energia, tipo... Entende? Quando você é pequenininho, seu cérebro tá a milhão para trazer informações.
Então, quanto mais rápido, melhor essa criança evolui. Deu pra entender? A minha mãe tá cursando pra ser terapeuta, ela explicou um pouco disso pra mim. É lindo o nosso cérebro, essa capacidade que ele tem de se reorganizar para trazer funções. Uma vez, teve uma criança, lembrei agora, que ela tinha 1% do cérebro. 1%. E ela saiu andando. A alta dela foi andando. Então, a gente tem muita área do nosso cérebro que a gente não usa. Porque se ele tinha 1% e ele saiu andando, Né? Todo mundo usa 100% do cérebro. a gente não usa, é um percentual bem pequeno que nós usamos. O nosso cérebro, muitas coisas que a gente tem, ele fica armazenado nas memórias, né? Mas nós não temos nem capacidade de utilizar todo o potencial que o nosso cérebro tem. Caramba. E como que faz assim pra identificar quando uma criança é autista? Tem algum exame que comprova? Normalmente, quem fecha diagnóstico de autismo é o neurologista ou o psiquiatra. Existem testes que podem ser aplicados, mas quem vai lá e, tipo, bate o martelo e fala CID e tal, é o neurologista. E aí ele encaminha para as intervenções necessárias, né? Hoje em dia existem vários caminhos de terapia. Essas crianças, elas são submetidas a bastante tempo de terapia, tipo, crianças que fazem 20 horas semanais, 40 horas semanais. É quase um trabalho de terapia. E existem intervenções mais, como eu posso dizer, que não sobrecarregam tanto. Então, isso vai muito da escolha da família, que é uma outra dificuldade. Quem entende? Você tem um filho especial, você entende bulhufas e você tem que escolher o que você vai fazer com ele. Porque a cada dia mais os leques de opções eles são aumentados. Cada dia mais terapias são criadas, cada dia mais... Porque o homem ele tem essa ideia de tentar, né, fazer aquilo que Deus faria, tipo, curar as pessoas. Entende? Então, cada dia mais o homem está estudando para a gente poder vencer as doenças. E aquilo que eu falei no começo, a gente pode ir até certo ponto. Tem um certo ponto que você tem que entregar para Deus. Porque nós somos seres limitados. É só Ele que pode ir além, né? Então, por causa desse anseio, a ciência cada vez cresce. Cada vez mais estudos, cada vez mais métodos, cada vez mais técnicas, tentando trazer mais cura, né? Mais evolução, mais funcionalidade para as crianças e adolescentes. Sim. E tá evoluindo bastante. Tá, tem muita coisa. Muita coisa. A gente é uma área que você nunca vai conseguir falar que você está atualizado. Porque hoje já pode ter saído um método novo de tratamento e tem que sempre estar estudando para poder acompanhar. Então, agora bora pro nosso quadro. E antes eu vou explicar pra Marina como funciona. A gente vai fazer... Não é bem uma pergunta, porque você... É uma pergunta, só que é um pouco diferente. Eu acho que você vai entender mais quando a gente for fazendo. Não tem, tipo, nada a ver ao assunto da... Não tem muito a ver. É um assunto avulso de todo mundo. Tá bom. Qual foi a última pessoa para quem você mandou mensagem? Hoje? No WhatsApp, assim. Pra sua mãe, falando que eu vinha pro podcast. O quão engraçado você se considera de 0 a 10? 7. O quão bonita você se acha? Segundo meu marido, 0 a 10. Mas a segunda é você. Eu, uns 8. Qual foi a última coisa que você pesquisou no Google, que você lembra, assim? Nossa. Hoje eu pesquisei um salão de festas pro meu filho. Se você tivesse que ouvir só mais uma música pro resto da vida, qual escolheria? A música do Morada, só que eu não lembro o nome, não. Acabei de ouvir, na verdade. Quem foi a pessoa que mais te fez feliz até hoje? Meu marido. 7. Já brigou por causa de reality show? Não, eu nem assisto. Você já fingiu estar doente para não fazer algo? Não. Não, já fingi pra não trabalhar, quando eu não gostava do trabalho. Quem são os seus fixos no WhatsApp? Quem são o quê? Fixados no Seus WhatsApp. fixados no WhatsApp. Os meus, o grupo de pacientes da clínica. Você já chorou escondido? Já. Algumas vezes. Qual foi a pior coisa que você já disse para um amigo?
Acho que eu, de cabeça, assim, pra lembrar, não. Mas acho que é o lance de ser rude mesmo com o amigo. Não pensar, sabe, na palavra pra ferir. Agora, o que eu falei mesmo. O que você gosta de fazer aos domingos? Gosto de ficar assistindo TV de tarde, depois do almoço. E dormir com a janela aberta pra ver que tá de dia. Uma mania que todos consideram estranha que você tenha. Mania? Eu não sou de ter mania, não. Não que eu me lembre, né? O que você gosta de ver, mas tem vergonha de falar para os outros? Grey's Anatomy. Eu sou viciada, já assisti 3 vezes a temporada. Meu Deus. Toda a temporada. E tem muito episódio. É não novelinha, segundo o meu marido é a novelinha. Eu deixo passando Você lá. acredita em extraterrestres? Não. Qual era seu apelido na infância? Nina. O que te magoou até hoje? O que mais te Que magoou até hoje? O que me magoa, o que me fere é quando as pessoas não acreditam nas crianças. O que... Eu tenho tanta certeza que as crianças vão conseguir que eu fico brava quando dizem que não vão conseguir. Então isso me fere. O que represente para você família, Deus, família ou dinheiro? O que representa? Aqui escreveu Deus errado, é- representa. Acho que Deus é o cerne de tudo. É aquele que ele me amou antes de eu amá-lo. Por quem eu não tenho nem como ter gratidão por tudo que ele já fez. A família é o alicerce. É a família que te leva para o céu. Que te faz manter no caminho. E dinheiro é o meio. Esse foi o nosso quadro. Você respondeu muito bem. E agora, uma das últimas perguntas é: o que você recomenda para as mães que ainda têm uma suspeita que o filho tem autismo ou outra, né, dessas coisas? O que você recomenda? Quais são os sintomas? Acho que as famílias têm que ser observadoras. Todo mundo, no fundo, sempre percebe quando há algo diferente no filho, sabe? Um bebê, a partir de 45 dias, ele já sorri quando você faz uma gracinha pra ele. Então, se você tá brincando com o teu filho, ele tem 3 meses, ele não é responsivo, ele não olha nos seus olhos, ele é um bebê mais molinho, ou ele é um bebê muito durinho. Todas essas coisas são coisas para você procurar ajuda. E uma coisa que as pessoas não sabem é que a fisioterapia ela é uma área de atuação de primeiro contato. O que isso quer dizer? Eu posso atender você agora, você não precisa me trazer nenhuma indicação médica. Eu sou fisioterapeuta, eu tenho formação para te atender. Então, muitas pessoas elas acham que é necessário passar por um médico, para o médico dar o aval para ele passar por uma avaliação de um fisioterapeuta. E, na verdade, não. Você tem uma dúvida com teu filho, quer uma avaliação profissional, procura um fisioterapeuta que seja especialista na área, que seja especializado na área infanto-juvenil. E ele vai poder te dar um feedback de, cara, tem algo errado, você deveria procurar ajuda. Cara, você está antenado numa coisa que deixa para lá. Vamos só monitorar para ver. Então, isso traz um pouco mais de leveza, né? Na parte de fala, um bebê, ele começa a balbuciar com 6 meses. Tem crianças com 2 anos que não falam nem mamãe e papai. E é um sinal de alerta. E foi o que eu expliquei para vocês. Não deixa passar a janela em que há mais estímulos, mais conexões neurológicas, porque quanto antes, melhor para essa família ter esse estímulo, para essa criança ser cuidada, para que ela realmente tenha um potencial de evolução maior. Então, acho que é isso, é você ficar antenado e ver as coisas tipo, nossa, mas o menininho da escolinha do meu filho, ele já tá rolando com 6, 7 meses, e o meu filho tem 10 meses e tá quietinho. Cara, pede uma avaliação profissional. Pode ser que seu filho tenha alguma outra questão e você nem sabe, ou pode ser que só faltou estímulo. Eu já atendi crianças que estavam com atraso, tipo 10 meses, nem sentavam, porque as mães não tinham colocado no chão para brincar. Então, não era um problema, era falta de estímulo. Meu sobrinho foi falar com quase 4 anos. Ele não tinha um problema, mas ele fazia assim, ó. Ele apontava e os meus pais davam para ele. Para que ele ia falar? Então, tem muito isso, o estímulo, o ambiente em que essa criança está inserida. E, às vezes, uma orientação terapêutica de uma avaliação muda a história daquela criança. Então, é importante que essas famílias procurem ajuda por isso.
Quais são seus sonhos para o futuro? Eu quero que a clínica cresça muito para que a gente possa cada vez atender mais crianças e mais adolescentes, para que essa visão do tudo é possível aqui CRE atinja mais vidas, para que nós possamos realmente fazer a diferença na vida dessas crianças e adolescentes e levar esperança e perseverança para essas famílias. Mas, então, o que você passa um recado pra quem quer seguir a mesma carreira que você de fisioterapeuta? Eu acho que você tem que amar o que você vai fazer. Se você entrar na fisioterapia pensando em enriquecer, não é esse o cerne. Você consegue ter um bom reconhecimento financeiro? Consegue. Mas você tem que se diferenciar dos outros. Então você tem que ser muito bom naquilo. Porque é uma classe em que há muitos profissionais no mercado, mas poucos se diferenciam. Poucos são referência naquilo que fazem. Então, se você quer fazer a diferença, na faculdade já comece a ser diferente. Já estude mais, já leia mais, já se empenhe mais, para que você já saia da faculdade com uma bagagem diferenciada. E aí, no mercado de trabalho, você seja diferenciado. Eu não tenho o que reclamar da fisioterapia e o que ela proporcionou para mim e para minha família. Hoje, eu tenho 15 pessoas que trabalham para mim. Eu sou fisioterapeuta. Só que eu me empenhei e me dedico todos os dias para dar o meu melhor. Seja na questão técnica, quanto na questão administrativa. Então, não é a carreira ou a área que define, é quem vai trabalhar naquela carreira ou naquela área. É ser melhor, ser a sua versão, a sua melhor versão a cada dia. É isso que importa, independente da carreira que cada um vai seguir. Briga. E é isso, gente. Ela deu, uma dica muito importante para quem quer seguir essa profissão, né? A gente gostaria de agradecer pela sua presença aqui conosco, foi muito legal. Muito obrigada, Marina. Descobrir um pouquinho mais esse lado da fisioterapia. É difícil. Então, gente, esse foi o vídeo. Curte muito aí, comenta, compartilha aí com a vovó, com o vovô, com o pai, com a mãe. Compartilha aí. E foi isso. Tchau. Tchau, galera. Senhores.